Você sabia que Jesus, ele quer que nós prestemos atenção no óbvio? O que é óbvio? É aquilo que está claro para todo mundo. É aquilo que talvez você pense, não precisa ser dito. É óbvio que não precisa ninguém mais apontar, porque é óbvio. Mas eu quero dizer para você, como o Espírito disse para mim ontem à noite, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, nossos pensamentos, mas ainda assim, Ele precisa que nós falemos com Ele, que levemos a Ele em oração aquilo que passa dentro de nós e que Ele já sabe, ou seja, é óbvio, mas Ele quer que façamos e falemos. E para exemplificar isso, eu gostaria que você abrisse comigo no livro, no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos entender nesse capítulo algumas verdades desse óbvio que precisa ser dito. João, capítulo 21, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disseram-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Em outra versão, apacenta as minhas ovelhas. Tornou-lhe a perguntar-lhes pela segunda vez:
filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, vos digo que quando eras moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Porém, quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Eu escolhi ler todo esse capítulo para a gente visualizar o que estava acontecendo, onde eles estavam. Pedro, mais uma vez, num rompante, né, de ira, talvez, de insatisfação, de querer dar conta da sua vida, e aí a gente se lembra daquele lindo louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue ficar. Pedro não conhecia esse louvor. Pedro não sabia desse louvor. Mas Pedro já tinha pisado no Santo dos Santos. Não adiantava voltar para pescar peixes, porque a sua missão era pescar almas. Mas o que eu quero destacar aqui é essa frase. Por que será que Jesus perguntou o óbvio? Pedro, tu me amas? Jesus sabia que Pedro o amava. Alguns teóricos dizem que, na mesma proporção que Pedro negou 3 vezes, ele precisou dizer que amava o Senhor 3 vezes, mas eu acho que isso é simples demais. O que Jesus queria ensinar para Pedro é que o óbvio precisa ser dito. E a primeira coisa que me chama a atenção é que, por 3 vezes, ele diz, olha, Simão, filho de Jonas. Não é qualquer Simão. Não é qualquer Mônica, não é qualquer Laura, não é qualquer Vandão, não é qualquer Zita, não é qualquer Rô, não é qualquer Rose. É filho de fulano, é filho de alguém, é alguém que tem identidade. Pedro, filho de Jonas. Você me ama mais do que estes? Existe uma medida de amor no serviço do rei. Existe uma medida de amor no reino de Deus. E essa medida de amor, ela sempre virá acompanhada de serviço, de apacentamento, de cuidado. Não é só de pastoreio. Ser pastor qualquer um pode ser, querido. Subir ao púlpito, trazer uma palavra eloquente, bonita, cheia de unção, isso é fácil. Você treina uma pessoa e ela é capaz de fazer isso. Agora, gerar um apacentador, um discipulador, alguém que se dispõe a ouvir amorosamente, alguém que se coloca no lugar do outro quando algo não está bem, alguém que possa sentar e desvendar as escrituras e dizer assim diz o Senhor, bora por esse caminho. É o que Deus perguntou a Pedro. Ele não queria saber se Pedro o amava, capaz de morrer por ele, capaz de ir para a cruz com ele. Não, não era disso que o Senhor estava falando. Era tão óbvio que Pedro não conseguia enxergar. E por isso ele precisou perguntar a primeira, perguntar a segunda, perguntar a terceira vez. Só que o texto diz que na terceira vez que Jesus o questiona, ele se entristece muito.
Porque apesar de ouvir por 3 vezes, ele não entendeu que tipo de amor o Senhor esperava dele. Amor está relacionado a cuidado, a apacentamento. Não tem maior amor do que este. E ele disse: se vocês quiserem ser meus discípulos, precisam amar um aos outros. Nisto, todos conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Era esse óbvio que Jesus perguntou a Pedro. E é esse óbvio que ele pergunta a mim e a você hoje. Você está disposto a jejuar não mais pelos teus negócios, não mais pelas tuas causas, mas pelas causas uns dos outros? Você está disposto a abrir mão daquilo que você deseja e abençoar o teu irmão como se fosse a tua própria causa? Você está disposto a sentar e apacentar alguém hoje? Amor e cuidado físico, mental e espiritual. E talvez você diga, pastora, mas eu não sei cuidar de ninguém mentalmente. O Espírito Santo que está em você sabe. O Espírito Santo que está em você sabe que você tem poder para dizer, seja curado. O Espírito Santo que está em você sabe exatamente o que o outro precisa. E à medida que eu dou, eu recebo. À medida que eu acolho, eu sou acolhida. À medida que eu amo, eu sou amada. E não é um amor humano que precise de reconhecimento. É um amor que você sabe que em qualquer momento você pode contar com seus irmãos. É um amor que cura a alma. Isso é o óbvio. Isso é simples demais. Porque o Evangelho é simples, acredite nisso. Deus não quer que façamos nada diferente. É uma simplicidade de chegar na praia e dizer, olha, o peixe está do lado de cá. De assar um pãozinho, de assar um peixinho. Aliás, qualquer dia no nosso encontro, quem sabe a gente não faz um peixe e não pega um pão. Imagina Jesus no nosso meio, dando pão e peixe para nós, curando a nossa alma, curando as nossas emoções, nos elevando a um nível de conversa profunda, a ponto de dizer assim, olha, é tão simples e é tão puro que eu quero que vocês façam isso todos os meses, todas as vezes. Todos os meses é a igreja contemporânea que faz. Mas naquela época, era todos os momentos que estavam juntos. Se reuniu, pega pão e vinho. Vamos fazer lembrar, porque era óbvio. Vamos celebrar a sua morte, a sua ressurreição, a vida dele em nós, porque ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero te animar a sondar o teu coração e a dizer ao Senhor Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, eu apacento as tuas ovelhas. Independente do título que você tem, independente se você está 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui nessa sala, independente do conhecimento bíblico que você tenha, você, como filho amado, é convocado pelo Senhor Jesus a apacentar outro. Que o Espírito Santo regue o teu coração dessa bondade, dessa revelação, desse entendimento, como ele fez comigo ontem à noite, na madrugada. Que Deus faça valer em nós o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E naquela noite, a noite em que ia ser traído, Jesus pega o pão e ele parte o pão. Querido, o pão foi partido.
para que eu e você soubéssemos que a carne dele foi partida por nós. Semelhantemente, ele toma o cálice da nova aliança. E ele disse: Este é o cálice da nova aliança. É o fruto da vide, tão precioso, que simboliza o meu sangue, que eu não vou beber de novo até que eu te veja novamente na eternidade. Tamanha comunhão, tamanho amor. E ele está nos esperando na eternidade. Por isso, santifique-se, purifique-se e faça lembrado que ele vai voltar. Então, querido, eis o pão, eis o vinho, comamos e bebamos e sejamos curados e fortalecidos neste amor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Comamos dele todos. Eu acredito, Mônica, pastora Mônica, que na eternidade vamos olhar para todas essas revelações, porque ali não vai mais ter venda nos olhos, não vai ter óculos, não vai ter nada que embace a nossa visão. E aí a gente vai olhar e vai dizer: Senhor, mas era só isso? Era tão simples assim? Eu não precisava fazer tanto sacrifício? Eu não precisava te agradar? Meu Deus, eu perdi tanto tempo, porque era simples assim. Era óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Que você diga que o ama, que você passe o dia de hoje dando honra, glória, louvor a esse Deus que é grande e majestoso. Deus os abençoe. Que a graça, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre essa sala de transbordo, seja sobre a igreja de Jesus na face da terra, seja sobre a igreja de Jesus no Brasil, seja sobre Jerusalém e Israel, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Gratidão, queridos. Pode abrir. Lila tinha travado aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, minha pastora. Obrigada por trazer o óbvio. Obrigada por trazer com tanta clareza, com tanto amor. Ei, gente, estou saindo daqui cheia, hein? Eu acredito que você também. É simples assim. É simples assim. É óbvio. Ai, como é bom estar aqui. Que você hoje tenha um dia mais que abençoado, nesse primeiro dia de março. Deus é lindo. Vai ficar gravada essa mensagem, você pode compartilhar com aquele que não esteve sentado à mesa conosco aqui nessa manhã. Faça isso. É óbvio. Ele vai assistir e vai ficar cheio, igual eu e você ficamos aqui. Viu? Beijo no seu coração, minha pastora Rosi. Ama a sua vida, em breve a gente se vê. Família, grande beijo, um dia mais que abençoado. E amanhã estaremos juntos aqui no livro de Lucas. Até amanhã. Obrigada, Lila. Daqui a pouco sobe a gravação.